Olá, vamos aguardar um pouquinho, vou conversar com vocês hoje. Eu coloquei aí um tema. Oi, tudo bom? Aline, Cá. Agora eu não sei se é Karine, se é Karen, Cá Felipe. Um oi aí pra vocês, meninas, gostoso. Pois é, eu vou falar sobre um tema, acho que é bem propício, né, para o momento que a gente está vivenciando. Quantos não estão precisando resgatar sua fé, a fé com a vida, a fé com o invisível, acreditar realmente nas coisas da vida. Nunca mais duvidei da voz de Deus. E aí, será que alguém já não passou por isso? De duvidar ou de não entender esse chamado, esse momento que a gente precisa tanto ter com a nossa vida, como é importante isso, de reconhecer, de perceber que precisamos ter uma conexão, uma força muito maior com a verdade da vida, de entender de fato o que nos movimenta. O que nos movimenta para a gente poder ser guiado para ir adiante? O que nos movimenta? Já parou para pensar nisso? Tem tantas coisas que não se explicam, mas que a gente acredita. Tem tantas coisas que a gente não vê, mas a gente também acredita. Isso é fé. Acreditar no invisível, acreditar numa força muito maior, que pode nos regir, que pode nos guiar. Então existe algo muito maior. E esse algo muito maior, ninguém nunca viu, na verdade. Quem nunca viu? Quem nunca viu de fato ali, concretizado, não é assim? Pois é. O que hoje eu vou querer colocar é o seguinte. Na minha vida, eu passei uma experiência bem delicada, né? Eu tinha 22 anos quando eu vivi uma experiência forte, impactante até mesmo. E eu estava na faculdade, no início da faculdade, e como todo jovem, né? Cheio da expectativa com a vida, querendo sempre atingir as minhas metas, de seguir o caminho que eu queria seguir para mim, né? Tava uma estudante, imagina, cheia de energia, não é assim que a gente pensa? Mas não era nessas emoções e padrões de pensamento que eu estava nessa época, passando por um término de um relacionamento que era muito importante para mim na época e tinha se rompido. E não só isso, pelo rompimento dessa relação, eu não estava bem comigo mesma. Eu me questionava e tinha diálogos internos muito negativos nessa época. Porque eu questionava muito que estava demorando demais as coisas mudarem, as coisas acontecerem como eu queria, como eu desejava. E eu tinha muita pressa, sabe? Era uma fase da vida que eu tinha muita pressa. Imagina, 22 anos eu já queria um monte de coisa. Já queria estar vivendo muitas experiências. E não foi assim. E esses pensamentos negativos e sentimentos eram muito danosos, muito ruins até mesmo. Então, o ser humano, quando fica nesse padrão vibratório, ele passa a ficar muito pesado, a dúvida vai dominando, você deixa de acreditar numa força maior. E eu também vivia outros desafios que também estava se acontecendo também um pouco de uma situação na minha casa, né, familiar. Oi, Mônica, tudo bem? Oi, Amanda. E como todo jovem, você não tem tanta força de lidar com aquilo, porque você depende de uma certa forma dos seus pais, da onde você mora, daquela condição. Eu tinha um emprego, trabalhava no turismo e gostava muito de ir, só que tudo muito longe, morando na Zona Leste, tendo que trabalhar na Zona Sul e tendo que estudar em Mogi. Então eu tinha uma trajetória muito corrida de vida, de estudar, de pegar trem, de pegar metrô, de pegar condução, era uma loucura.
Era uma grande loucura, mas era assim. Então aquilo tinha um peso, eu me questionava muito. E esses padrões de pensamentos ruins, negativos, eles estavam sempre minando a minha força, fazendo com que eu duvidasse das capacidades, fazendo com que eu duvidasse do meu próprio potencial de ir adiante. E pelo término, na época, aumentou ainda mais esse processo de pensamento ruim. E aí e começo a sentir aquela sensação de desistência. Talvez alguém já deve ter sentido isso também. Começa a se, poxa, para que eu tô aqui? Né? Que sentido tem isso? Então viver é assim? É assim que tem que seguir para a gente ir adiante com a nossa história? Quem já não passou por isso? Comenta aqui pra mim. Quem diz aí me manda um oi, fala alguma coisa, manda um coração, se faz você pensar um pouco nisso. Quem que já não teve isso na cabeça, assim, esse pensamento de cansaço com a vida, de puxa, eu tô aqui, mas tá cansativo, eu tô vivendo, mas não tá legal, não é assim que eu quero, e fica de uma certa maneira até com uma certa desistência de estar vivendo a sua própria vida em si, com respeito, com vontade de, sabe, de conquistar mais das suas coisas. Então, era uma fase dessa maneira. E aí eu lembro de passar por uma experiência num dia que eu fui trabalhar e nesse dia foi muito diferente para mim. Esse dia que eu fui trabalhar, eu lembro de ouvir muito uma voz pedindo para que eu não voltasse para minha casa num determinado horário, que eu sairia do serviço horário comercial e esse dia não estava tendo aula, então eu voltaria para casa mais cedo. E eu ouvia muito uma voz para que eu não voltasse. Pedia para que eu demorasse, pedia para que eu, sabe, eu ouvia algo dizendo não vá para casa esse horário, era exatamente assim, não vá, e eu não entendia, de onde vem essa voz, por que eu não posso ir para casa? Eu quero ir para casa, né, eu trabalhei, vai dar tudo certo, e era constante essa voz na minha cabeça. O dia seguia, eu trabalhei, às vezes a voz vinha, às vezes a voz ia embora, e vinha ideias, né? Ai, vai para tal lugar, vai, faz isso, faz aquilo, mas algo já eu mudava o pensamento, não, vou para casa, quero ir para casa. Eu queria ir embora, como eu iria mais cedo, então eu queria ir embora. E eu tinha uma amiga, né, a Mabel, também trabalhando comigo no turismo, e fomos embora e eu quis ir andando ainda, né? Vamos do metrô até em casa caminhando, tava gostoso, né? Ah, vamos, então vamos. E ela me convida para ir em outro lugar e eu neguei. Falei, não, eu quero ir para minha casa logo, quero chegar em casa. Assim que eu me despedi dessa moça, eu continuei caminhando, cheguei a atravessar a rua, eis que vi um carro totalmente desgovernado, fora. Eu chego a ver essa situação e quando eu vejo aquela situação, era um Fusca ainda, e eu tava quase chegando na calçada quando ele me atropelou. Ali eu vi eu batendo, chego a ver um pouco da cena, né? E como ele vinha em alta velocidade, como era um Fusca, o corpo subiu, então ele voa e nisso eu vou cair do outro lado da avenida e já tá vindo outro carro. Aí eu já tô meio que perdendo sentido porque eu fiquei muito consciente da situação. Nesse momento desse atrito e de tudo isso que eu tô vivenciando, eu tô caindo a sensação que era muito alto, que eu tava caindo de um lugar muito alto, muito alto. Nisso vem um anjo lindo, enorme, grande, eu nunca vou esquecer esse dia. E quando ele desce, assim, naquela situação, eu só sei que a minha cabeça era como se tivesse um travesseiro. E eu só bati este cotovelo, assim como eu machuquei a minha perna. E aí, nesse momento, eu tenho essa sensação de estar com ele. Ele é muito grande, ele é imenso, extremamente grande. E quando eu tô com ele, eu olho para essa situação, mas eu já achava que eu não estava nem mais viva. Falei, eu não tô mais aqui, eu tô em outro lugar.
E fica aqui na minha sensação, é como se eu tivesse ficado, sei lá, muito tempo ali. E na verdade eu não sei, eu não tenho essa noção. Eu só lembro disso. E aí eu consigo ir até a calçada depois, não me pergunte como, e cair na calçada, né? Assim que a situação para, porque assim que ele chega, o outro carro para. Então, o outro carro que também viria para atropelar, ele para e é ele que vai me socorrer. E o menino tá branco, estranho, dizendo coisas assim. Eu achei que eu devia estar muito mal, devia estar muito suja de sangue. Eu não tinha noção de quem eu estava ali na frente do menino. E ele que vai me socorrendo e eu tô pensando em tudo aquilo e vendo aquela cena e um monte de gente. Eu falei, de onde surgiu tanta gente que não tinha ninguém? E cadê o anjo? Onde eu tô? Quem sou eu? Era assim que eu fiquei. Mas eu lembrei de todos os pensamentos ruins que eu tinha quando tudo isso aconteceu. A desistência, a negação, o questionamento da vida, por que a vida é assim, por que tá uma droga, e eram diversos pensamentos que eu não tinha o controle. Então, de uma certa forma, eu criei tudo isso. E foi aí que eu comecei a aprender o poder da força. Eu era só uma estudante e ali eu entendi o poder dos pensamentos. O poder dos sentimentos que você tem. Quando você está vivenciando algo muito ruim, você vai manifestar uma força também criadora de algo ruim contra você mesmo. Não era o meu dia de ir embora, com certeza não, por ter a ajuda desse anjo. E aí dali eu comecei a nunca mais duvidar da voz de Deus. Então, todas as vezes que eu ouço essa voz, eu a respeito profundamente, porque eu sei que algo está falando comigo, algo muito maior, algo imenso está dizendo: pare, não faça tal coisa, não é bom para você. Então, às vezes você está passando por uma situação muito difícil. Não valorize os seus pensamentos ruins. Não valorize as suas emoções ruins. Você tá chocada, né? Foi um dia muito difícil. Eu lembro de receber a ajuda dos meus amigos em visita e assim, eu só machuquei o cotovelo. O rapaz que me ajudou não entendia porque eu não sangrava, porque eu quebrei tudo do carro. Tinha um monte de pedaços do carro, tinha vidro, tinha tudo. Mas eu não tinha um sangramento em mim. Aí foi feito exames, tudo. Eu tinha tido algumas contusões internas, mas nada muito grave. Eu saí completamente ilesa da situação. E o rapaz, que provavelmente viu a cena, né? Ele estava muito em choque. Ele conversa com os meus pais. Eu lembro dele falar, né? Porque ele vai ajudando bastante. Que ele é o rapaz que para, que seria o segundo carro. Ele fala que ele não entendeu como aquilo aconteceu e como tudo se manifestou da forma que foi manifestado, porque ele viu que era uma altura muito grande, ele não entendeu por que não estava, por que tinha acontecido da forma que aconteceu. E ele falou: olha, uma força maior muito grande esteve aqui, é só isso que eu posso dizer e conte comigo para ajudar, porque eu não sei a placa do outro carro que atropelou. E foi assim. Então você vê, a gente não pode brincar com a nossa vida. Você não pode brincar com a sua vida. Você tem um propósito muito grande, assim como eu, né? Continuei seguindo meus dias, minha vida. Passou-se aí muitos anos e tô aqui. Então, nunca duvide da tua capacidade e nunca desista da tua vida, de você falar para você mesmo de que você pode ir mais adiante. E que está na sua vez, sim, de fazer dar certo. E isso tem que estar muito claro para você. Essa força tem que estar muito clara. A ligação com o seu espiritual, com o seu se comunicar com Deus precisa estar muito grande dentro de você. Então, seus momentos de desespero não podem ser tomados
de uma maneira que você duvide da existência dele, porque não é uma verdade. E eu digo, eu nunca mais duvidei da voz de Deus. Eu precisei pagar para ver, então eu vi. E ele existe. Existe essa força, existe um anjo, existe uma proteção, existe muita coisa. E o que você precisa olhar para dentro de você para trazer o significado maior com a sua vida? Douglinha chegou, vou abrir o portão, porque aqui é assim, né? Ao vivo a gente faz assim. O que eu preciso fazer para começar a confiar mais em Deus, mais na minha vida? Abriu aqui. O que eu preciso? Tá travando? Espera aí, vou parar. É que eu tô abrindo o portão para ele e tô falando com vocês. E ele chegou. Vamos lá. Abriu. Então, o que eu preciso fazer? Tá uma noite gostosa. Tá fresquinho aí? Tá travando mesmo? Tá travando bastante? E agora? Como é que tá? O que você precisa fazer para você começar a confiar na vida, a confiar em Deus, a confiar o quanto você tem proteção divina? O que você precisa fazer? Olha para a sua história e não desiste. Eu quero muito que você não desista de você. Não desista da sua vida. Quando você se vê diante dessa situação difícil, não desista. Quando você se vê diante da situação, não se apegue ao mal, porque é no mal que você fica e não se levanta mais. O que é que você precisa começar a olhar para você para mudar a sua história? Para voltar a confiar. Se você um dia confiou e você deixou de confiar, o que é que você precisa fazer? Tá? Eu quero que você reflita. O que é que eu preciso fazer para confiar em Deus? Se em algum momento eu desacreditei dessa força maior que está sobre a minha vida, o que é que eu preciso começar a fazer? O que eu preciso começar a me movimentar? Trabalhar a minha comunicação espiritual dentro do meu próprio lar? Conversar com Deus? A sua maneira, a sua maneira. Não existe algo especial, não existe algo tão diferente, mas existe a sua maneira. A maneira que você vai pegar e você vai conversar e que você vai se conectar com essa força é a sua maneira. A maneira da qual você vai pegar e vai falar, puxa, eu estou sentindo que existe um cuidado sobre a minha vida. Eu estou sentindo que existe um grande cuidado na minha vida e que eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho numa situação financeira, eu não estou sozinho na minha situação profissional, eu não estou sozinho no meu lar, eu não estou sozinha porque eu não tenho um companheiro ou uma companheira. Eu não estou sozinho. Mas você precisa de fato começar a se rever. Porque nós temos poderes, sim, de criar as situações para acontecer na nossa vida, seja ela boa ou ruim. Porque eu não esqueço do que eu estava sentindo e pensando nessa época. E eu sei o quanto isso colaborou para que eu atraísse esse acidente na minha vida. Desde então, eu passei a mudar minha história. E eu só tinha 22 anos e meio. Quase 23 anos. E aí, daí, levei muito a sério meus estudos, fui buscar mais informação, fui entender mais, estudei metafísica, aí que eu consegui entender mais ainda o quanto nós somos poderosos. O quanto nós somos poderosos. E o que é que você precisa começar a usar de poder na tua vida para que você faça diferente sua história. Então, assim, só escreva uma palavra. O que é que você pode mudar a partir de agora para que você possa nunca mais duvidar da voz de Deus, para que você deixe ela atuar na tua vida. Escreve uma palavra que identifica isso, da tua verdade.